Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo com vocês. Hoje, infelizmente, tá quente pra dedéu. Tô com o ventilador aqui, mas eu tive que colocar no mínimo para não interferir na lapela, mas provavelmente vai, tá? Esse quarto fica uma fornalha de calor devido à janela de ruído que eu tenho, que causa esse efeito no ambiente. É engraçado como até afeta o ouvido, que você perde um pouco a referência sonora. E tem tapetes aqui e tudo mais, então cria um ambiente bem mais quente do que o restante da casa, além das máquinas estarem ligadas, tá? Então eu vou transpirar um pouquinho, mas é interessante a gente bater um papo. Eu estava assistindo eu chamo de documentário porque a gente escuta a vida inteira do Andreas nos podcasts, e hoje eu estava vendo aqui um podcast interessante, onde traz então um lado do Andreas Kisser, que é o guitarrista do Sepultura, que é uma pessoa que eu vi tocar pessoalmente, tá? No Olímpia, principalmente. Inesquecível o show deles, eu tenho foto com o pessoal do Sepultura aqui em casa e tal. Frequentei muito a galeria do rock, na loja deles, comprei muita coisa, gostava bastante de Sepultura. E ele traz agora um Andreas bem diferente do Andreas que a gente está acostumado nas entrevistas, onde ele vai falar sobre eutanásia e vai falar sobre a esposa dele que acabou falecendo. E é interessante a gente entender, discorrer sobre esse tema da vida e morte, para que as pessoas entendam como a religião ela interfere sobre isso, como fatores políticos e econômicos interferem sobre isso, e como o desespero de uma pessoa no leito de morte e que, infelizmente, nós temos no nosso país situações complicadas a respeito de um princípio chamado eutanásia. A eutanásia aqui no Brasil ela é bem complicada. Deixa eu só salvar um bichinho que está aqui no chão, peraí. Vem aqui. Não, pode vir. Vem. A formiga. Não. A senhora não vai pular, não. Isso é ser budista. Pausar o vídeo para salvar uma formiga utilizando o meu ciclo de quintas. E eu aqui, ó, só de olho na bichinha. Mas vamos lá. Acho que o Andreas tem coisas interessantes para a gente discorrer sobre cuidados paliativos, sobre vida e morte e outros aspectos, no meio do desabafo dele. E eu ainda tenho alguns adendos a fazer com o Andreas sobre alguns outros apontamentos que ele faz no vídeo, tá? Vamos lá. Em todos os aspectos, intelectual e físico, sabe, emocional, tudo. Cara, eu passei o diagnóstico de câncer da minha esposa, quimioterapia, a morte dela, todas as minhas dúvidas em relação ao hospital, cuidado paliativo, por que não se fala de eutanásia na porra desse país? Que já tá rolando eutanásia em todo lugar aí, hospitais fazem isso e ninguém legaliza, ninguém sabe que é possível. Veja, a gente tem duas coisas, né? Os cuidados paliativos e eutanásia. Eutanásia, eu tenho hoje pós-graduação em cuidados paliativos, tá? Tenho pós-graduação nesta área, bem como mais 30 certificados na área dessa questão da saúde, desde MBA de gestão hospitalar, análises clínicas e hospitalares. Eu tenho um monte dessas pós-graduações. Eu tirei o ano só fazendo pós-graduação. E a gente tem que entender que existem 3 tipos quando a gente fala sobre eutanásia e, obviamente, não é permitido, tá? Bom, só para dar uma ideia, a eutanásia ela é considerada um crime no Brasil e ela é vista como um princípio do homicídio. Ela é um homicídio, chega a ser até assistido, onde quem comete o crime
né, entre aspas, colocando de acordo com a lei, né, porque tem vários pontos de vista, mas ela é vista como homicídio e aquele, então, que permite isso é cúmplice do homicídio, tá? Então nós temos uma situação bem complicada, não é tão fácil assim. Trazendo a luzinha para perto. Formiguinha, tadinha. E o Conselho Federal de Medicina, então, ele permite o que nós chamamos de ortotanásia, que aí seria, então, o quê? Não é eutanásia, talvez ele tenha se confundido. A gente permite a ortotanásia, que é, então, a interrupção de medidas terapêuticas quando não há mais chances de recuperação. O que acontece? Médicos podem chegar, então, para os familiares, para as pessoas e falar, olha, não tem o que fazer, eu recomendo, então, que aguarde a morte. E a pessoa vai para casa, ela vai ter todos os cuidados dos familiares, sabendo que ela tem 1 mês, 2 meses ou 3 meses de vida. Então cessa-se completamente todo o medicamento, cessa-se tudo e ela morre naturalmente. Dentro da casa, nos afazeres domésticos, como se nada tivesse acontecido. Ele não se pode omitir diagnósticos ou falar para a pessoa, não, você não tem nada, sabendo que a pessoa tem 6 meses de vida. Isso não pode. Mas existe uma liberdade onde hoje, dentro dos hospitais, os médicos, eles permitem com que o paciente tenha poder sobre certas coisas. Quando eu tive Covid, o médico chegou para mim e perguntou, você quer ser entubado ou não? Ele não falou, cara, eu vou te entubar agora, tchau, até logo, a gente se vê depois, caso você morra, paciência. Não. Ele me perguntou, você quer ser entubado? Eu falei, não quero ser entubado. É óbvio que não. Eu quero estar aqui vivo, ciente, que se eu morrer, eu vou morrer aqui, nesse leito. E ele falou, ok, perfeito. Sem problema nenhum. Às vezes você assina um termo ou não, mas o médico está ciente, sendo, ok, você decidiu isso? Decidi. Você não vai querer ser entubado? Não quero ser entubado. E eu não fui entubado. Ah, é melhor ou é pior? A gente não entra nesse mérito, mas... Então, existe outros, eu vou mostrar para vocês, além da ortotanásia, tem a distanásia, tem outras coisas que eu vou mostrar, tá? Esse procedimento, então, ele só pode ser realizado com o consentimento do paciente e de seu representante legal. Então, como eu falei, a pessoa tem que estar ciente do fato. Ela tem que saber, olha, você tem 6 meses de vida, tudo bem? Tudo bem. Vai acontecer naturalmente a sua morte. O Código Penal brasileiro considera o suicídio assistido um crime contra a vida. E, de acordo com o artigo 122 do Código Penal, proíbe a indução ou auxílio ao suicídio. Então, a gente ainda tem isso. Mas uma coisa que o Andréas precisa saber é que existem 3 tipos, então, do que eles chamam de eutanásia, tá? Então, a eutanásia e o suicídio assistido são considerados crimes no Brasil, porque a Constituição Federal prevê como direito fundamental e, portanto, irrenunciável o direito à vida. Há um tempo atrás surgiu essa ideia de que em alguns lugares do mundo você pode se matar nesse sentido, dizendo, eu não quero mais viver, então eu vou fazer a minha própria eutanásia. Então você entra lá numa cápsula e ali você morre. Você morre, é tipo assim, um eject da vida. Então você imagina o seguinte, em um mundo onde nós estamos vivendo, que é completamente de altos e baixos e que gera, infelizmente, muitos problemas e doenças emocionais às pessoas, vamos supor que numa crise emocional a pessoa fala, eu não aguento mais, eu quero tirar minha vida. Aí ele vai lá e entra numa cápsula dessa e se mata. Sendo que ele poderia ter passado por um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo que olha e fala, não, cara, o que você está fazendo? E mostra um ponto de vista diferente, ele fala, pô, que besteira, né? Eu ia tirar minha vida, me arrependo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse viés de o que eu estou fazendo da minha vida, tá? Porque tem pessoas que obviamente iriam para um outro lado. Então, a eutanásia ela é diferente de um suicídio assistido. O suicídio assistido ocorre quando uma equipe médica fornece medicamentos para os procedimentos. Mas é o próprio paciente, então, que ele mesmo administra a dose letal. Na eutanásia, quem faz isso é a equipe médica. Ortotanásia, a morte acontece sem interferência de forma natural. Nesse caso, evitam-se métodos extraordinários de suporte à vida, como medicamentos e aparelhos, e deixar o paciente em estado ali terminal, que é o que o Andréas ele vai relatar no vídeo, dizendo que ele viu a esposa dele
desesperada e tudo mais, né? Quer dizer, numa ação de eu não aguento mais, estou sofrendo. E a gente tem a distanásia, quando se tem um prolongamento da vida através de meios artificiais de um paciente incurável que está com tratamentos médicos considerados desproporcionais, tá? E a mistanásia, que é a morte não desejada, ocorrendo de forma sofrida em decorrência da má gestão da saúde e omissão dos responsáveis. Quando o paciente morre de maneira evitável por falta de atendimento de qualidade, de insumos e de leitos, comprovando então uma violação dos direitos da saúde, que ali é garantido, tá bom? Então a gente tem as leis, que são as PLs de 2009, 2008 e 2009, que então exclui a ilicitude da ortotanásia, ou seja, ela não é crime, ela é observada naturalmente, ou seja, a pessoa decide não ficar sofrendo mais por meio de tantos remédios, de tratamento cansativo e tudo mais, ela está ciente dizendo, eu aceito, eu não quero mais sofrer. E aí a gente tem, em 2008, a propositura da regulamentação da prática da ortotanásia no Brasil, que é o que ele provavelmente deve ter citado, tá? Não eutanásia, o médico não pode fazer eutanásia, os hospitais não podem fazer eutanásia, dar injeção letal para a pessoa sem que ela saiba. Então o cara chega lá com uma injeção diária e mata a pessoa dizendo, ó, eu matei, tá bom? Não, isso não pode. Ou o desligamento, né? Então a gente tem em 2009 o desligamento autorizado de máquinas que mantém o paciente vivo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é o que não é. Porque falar que então no Brasil existe eutanásia é complicado, você coloca em risco ali até mesmo as possibilidades médicas. Será que é ou não é? Abre uma auditoria daqui a pouco, né? Complicado. O escritor que morreu recentemente, Antônio Cícero, que foi para a Suíça para fazer suicídio assistido. Um brasileiro que tem que sair do próprio país para fazer isso. Bom, ele também pode se meter em confusão. Ele pode entrar numa comunidade, sacanear o PCC e no dia seguinte ele está morto. Não precisa ir muito longe, não é mesmo? Ou passear com o carro na linha amarela ou na linha vermelha do Rio de Janeiro já é o suficiente para ser acometido por um furto ali ou um roubo e o cara mexe lá com o assaltante, ele toma um tiro e morre. Você não precisa ir muito longe para você morrer, né? Basta você se meter onde não deve. Ninguém acha isso absurdo? Porra, mano. O brasileiro tem capacidade intelectual e tecnológica para fazer isso. Para assumir esse tipo de coisa e fazer isso aqui no Brasil. Porque... Tá, o Andréas, ele tá desabafando, ele tá expondo o ponto de vista dele mediante a morte, né, o sofrimento da esposa dele. Então a gente tem que separar. Eu entendo muito a propositura do Andréas em botar isso para fora, em expor realmente o sofrimento da esposa dele que ele viu e tudo mais, mas a gente tem que entender os princípios legais, temos que utilizar uma base legal para poder então fazer uma proposta ao Conselho da Medicina, fazer uma proposta então por meio de emendas, fazer proposta junto ao Senado, ao Congresso e mudar uma legislação, tá? Quem vai fazer isso, o peso é o Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina que tem como pressuposto poder avaliar esse tipo de propositura e eles mesmos se manifestam dizendo, olha, é cabível ou não é cabível, que nem o aborto legalizado no Brasil. Veja, o aborto ele é feito em alguns hospitais, em áreas específicas do hospital, com autorização, então, médica e do Conselho de Medicina. O aborto ele pode ser feito, sim, mediante algumas situações, como, por exemplo, estupro. A menina sofreu um estupro e tudo mais, ela entra com esse processo, o requerimento, o hospital avalia e tudo mais, o judiciário bate o martelo dizendo vai fazer, e aí cumpre-se a lei, tá? Que o cara tem que fugir do Brasil quieto, para não falar para ninguém e depois anunciar quando ele já morreu. A carta dele é um presente para a sociedade brasileira. Sim. Um presente que a gente não sabe aproveitar, entendeu? Por quê? Porque tem preconceito de falar, tem medo de falar, porque Deus não deixa, porque Deus aquilo, Deus e não sei o quê. Que Deus? A gente mora num país laico. Não sei que Deus você está falando. Esse é um outro erro, entendeu? Embora a gente tenha mais de 80% da população cristã, a gente não pode usar proposituras bíblicas ou mesmo do cristianismo para poder pressupor leis. Isso não pode. As leis, elas são dentro de uma democracia para todos e por todos.
Então, se eu tenho budistas, judeus, muçulmanos, os nossos queridíssimos africanos que trouxeram então uma cultura riquíssima e que possuem então o culto a diversos deuses, nós temos os nossos índios que morreram, né, durante muito tempo ali sendo escravos no Brasil, que também tem o culto à natureza e não tem o culto a um Deus, e sim o culto à natureza, mas que Deus está falando? Quando a gente fala então desses pressupostos que lidam com política e saúde pública, não pode ser tratado sobre a égide de religião. Isso tem que ser separado. Religião não entra em propositura de Estado. Embora nosso país não seja laico, embora nosso país, dentro do preâmbulo da Constituição, diz que a mesma foi constituída em nome de Deus. Graças a Deus, criamos a Constituição, num preâmbulo da Constituição. Ou seja, dentro de um livro no qual não pode se citar Deus e que deveria ser, então, de comum acordo, simplesmente nivelar todos dentro de uma população onde não existem maiores ou menores, dando direitos de ir e vir dentro das obrigações e deveres de cada um deles, se faz no preâmbulo o nome de Deus. O povo brasileiro ele tem o costume de colocar Deus em tudo. É que nem sal na salada, é que nem azeite na salada. Então é tudo Deus. Tudo Deus. Outro dia veio um rapaz querer me afrontar num dos vídeos, como sempre tem, e veio falar para mim que Deus que eu sirvo. Eu falei, eu não sirvo ninguém, cara. Primeiro que eu não sou garçom para servir ninguém. Segundo que eu sou budista. Budista não tem Deus. Eu sou budista desde a constituição do canal. Eu não estou entendendo. E você serve a um Deus? Você é escravo de um Deus? Em 2025 nós temos ainda escravos? Eu achei que a gente tinha já feito a abolição da escravatura. Você é escravo de algum Deus? Acho que não, né? Então, assim, eu não sirvo a nenhum Deus. Se você serve e é um serviçal, saiba que a escravidão já foi. Já foi. E as pessoas ficam presas, né? O mundo evoluindo, as coisas acontecendo e o povo lá preso, naquele mesmo conceito, naqueles dogmas e etc. Eu assisti você falando sobre isso, eu te falei que eu estava um dia super feliz, aí pintou um recorte que quando eu vi, eu fiquei vendo a entrevista inteira. Não, quem não tem medo da morte, né? A gente é finito, né, cara? Cara, mas a gente não deveria ter medo. Como é que você tem medo de uma coisa inevitável? Claro que tem. Não tem sentido isso, ter medo de uma coisa que vai acontecer, você sabe que vai acontecer. Você vai morrer, eu vou morrer, essa entrevista vai acabar. Se você vai assistir um filme e não tem fim, qual o sentido do filme? Isso tem que falar pro cara que criou aquele seriado, como é que é o nome daquele seriado? Não é Lost. Aquele que os caras, eles têm uma cidadezinha que o carro, ele entra e fica sempre dando looping, ninguém sai daquilo, que entra um busão cheio de gente, que tem os mortos que fica comendo todo mundo, como é que era? From. Tem que avisar aqueles vagabundos do From, que é pra acabar aquela série logo. Tá na 3ª temporada e nada se resolve. Nada. Nunca vi um negócio. Eu fiquei todo empolgado pra assistir aquela porcaria. Primeira temporada você fica na adrenalina, segunda temporada você fala, tá indo já pra um negócio meio chato. A 3ª temporada você fala, nunca mais eu quero assistir essa meleca. Tem que acabar isso aí. Ao contrário do Preacher, nunca deveria ter acabado o Preacher. O Preacher tinha que estar lá, que nem Friends, 10 temporadas. Brincadeiras à parte, vamos entender. As pessoas não é que têm medo da morte. É que elas só vão lembrar da morte quando elas começarem a sentir a morte. Ao longo da existência, quando você nasce aqui no Brasil, tá? Porque, claramente, a gente vai para outros lugares do mundo, a morte ela é meio de uma educação, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem esse viés de você nasce numa sociedade já cristã, católica cristã, né? Você é batizado muitas vezes, seja no catolicismo ou no cristianismo. No cristianismo você pode ser batizado quando você quiser, mas no catolicismo eles já te colocam cedo para você ser batizado. E por obrigação você tem que estudar, trabalhar, criar família, gerar riqueza, ser milionário, bem-sucedido. Você nunca se preocupou com a morte. A morte, ela só vai começar a existir na sua vida quando os seus familiares começarem a morrer.
A partir do momento em que você vê a sua avó morrendo, o seu bisavô morrendo, você vai falar, peraí, esse negócio aqui é sério, eu sou o próximo da fila. Não, deixa eu ver, tem meu pai ainda, ou minha mãe, né? Mas depois sou eu. As pessoas fazem essa escadinha, né? Se minha bisavó morreu, depois é minha avó, depois da minha avó é minha mãe, depois sou eu. Peraí, mas ainda tem chão, ainda tem chão. Não, você pode morrer a qualquer momento, a qualquer minuto. O fator é que a mente do ser humano não está programada para morrer. A mente do ser humano está programada para conquistar objetivos. É que nem o jogo do War, né? Ele fala do Vladivostok. A gente tem que conquistar Vladivostok, tem que conquistar Labrador, Mackenzie. A gente tem que pegar territórios. A questão é, você nunca parou para se preocupar com a morte? Primeiro, porque o católico e o cristão não te ensinam sobre a morte. Segundo, você é doutrinado por uma sociedade para ter. Então você tem que ter carro, você tem que ter casas, tem que ter filhos, tem que ter família, tem que. E no final, você tem que morrer. Por quê? Porque você vai passar tudo isso para os seus filhos, para os seus netos. Então eles ficam meio que esperando a tua riqueza, de certa maneira, né? Então, o que você vai deixar? Dívida ou dinheiro? Mas a gente não está doutrinado para isso, a gente não é ensinado a lidar com a morte, a entender o desapego, a aceitar as condições da vida, a viver com o suficiente ou poder se divertir. A maioria das pessoas se matam para trabalhar, para ter dinheiro. Aqueles que entendem que nunca vão ter dinheiro se matam para se divertir. Então, vou conseguir o troco só para o final de semana, vou conseguir o troco para pizza, vou conseguir o troco para o álcool, vou conseguir o troco para balada. Tem um amigo meu que trabalhava na Austrália. Ele limpava a delegacia de polícia na Austrália. Ele trabalhava, obviamente por hora, completando horas semanais. Ele falava, eu vou trabalhar na delegacia limpando o chão, deixa eu ver, 2, 3 semanas eu consegui o dinheiro do mês, que já é o suficiente que eu quero, $1.000, $1.500, por aí. E ele fazia a conta pensando no real, então ele acumulava $1.500 limpando a delegacia por mês, porque ele ganhava por hora, e estava tranquilo. Ele falava, agora eu não vou trabalhar mais. Ele trabalhava pontualmente por aquele dinheiro que era o que ele conseguia achar suficiente, que valia o esforço dele. A gente não é criado dentro do princípio da morte. Curiosamente, a única religião hoje no mundo que ensina sobre isso é o budismo tibetano. O budismo tibetano já mostra que você vai morrer. Todos os lamas, quando inquiridos a respeito disso, as pessoas perguntam, qual é o segredo da vida? E não é 42. O segredo da vida é saber morrer. Imagina você que nunca teve contato com um lama, nunca teve contato com ninguém desse tipo, você está diante de uma pessoa que olha para você e fala, não, o segredo da vida é saber morrer. Você fala, ferrou. Eu estou aqui para aprender a lidar com os meus desafios da vida e o cara chega para mim e fala, não, a importância da vida é saber morrer. Pô, eu te vejo então quando eu estiver morrendo. Não. A questão é que a gente tem alguns bardos da vida. Então, eu gostaria de ter essa conversa com o Andréas, eu acho que seria sensacional, tá? Além disso, é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu acho que metade do podcast era só falando sobre guitarras. Depois a gente ia filosofar sobre a vida. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente tem os que nós chamamos de bardo. Bardo do viver e morrer, bardo da transformação, bardo dos sonhos, entre outros. O que acontece é o seguinte, entre o nascer e viver, junto com o bardo dos sonhos, a gente tem o bardo da morte e o bardo da transformação. O bardo é o que os budistas chamam daquele, então, que trafega sobre todo o samsara, vou colocar dessa maneira, desde o nascimento até a morte. Depois ele tem o bardo da transformação, para depois ter o bardo da reencarnação, onde ele tem ali um prazo para poder fazer todo o procedimento de se desconectar do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, juntar-se a um dos corpos que vão se manter depois da morte e direcionar isso para uma nova reencarnação. Imagina você ser treinado para isso em vida. Cara, olha que religião show de bola. Imagina uma religião que treina você para você morrer. Pô, é óbvio que eu quero aprender isso. É óbvio. Por isso que eu falo, vocês estão numa religião errada. Então, nesse bardo da vida, que é o bardo do eu tenho o quê? Eu tenho que construir, eu tenho que criar, eu tenho que ter família, eu tenho que fazer isso, tenho. A gente não aprende ao morrer.
Porque a gente está preso no emaranhado do eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu preciso mostrar para os meus pais, eu preciso mostrar para a sociedade, eu preciso ter o corpo perfeito, eu preciso ter o cabelo perfeito, eu preciso ter tudo aquilo que a sociedade me dá. Mas no final, você vai estar sozinho. Da mesma maneira que você nasce completamente nu, desprovido de tudo, sem dinheiro, sem nada e devendo para o hospital, e já devendo para a sociedade, você morre dessa maneira. Completamente sozinho, sem forças, numa tristeza, no sofrimento, na dor. O nascer e morrer, eles são idênticos. O sofrimento é o mesmo. O sofrimento daquele que nasce e o sofrimento daquele que morre, ele é idêntico. Ele é idêntico. O fim é o sentido, o fim é o retrospecto, é a reflexão de tudo aquilo que aconteceu. O fim, ele dá sentido. Fim é limite, limite é educação. Você fala para a criança, essa criança não tem limite. O que é isso? Não tem educação, não tem situação, entendeu? Limite, fim, finitude. Se a gente pega um livro e não tem fim, não tem sentido. Tudo tem que ter um fim. Eu falo novamente. Alguém tem que falar para aqueles diretores do From que tem que acabar com aquele negócio de uma vez por todas. Ciclos. Mas isso foi algo que você começou a pensar durante esse processo? Sim, lá, a Patrícia ali, consciente, caso clássico de eutanásia. Então, Patrícia é a falecida esposa dele. Obviamente, a situação é muito ruim. Então, como eu falei, a gente tem as três possibilidades: eutanásia, a distanásia, mistanásia, ortotanásia, tá? Eutanásia é proibido, mas ele poderia ter utilizado da ortotanásia. Então, aquela porra daquela maquininha, sem parar, não funcionava rim, não funcionava não sei o quê, e ela lá, caralho, velho, por que ninguém fala? Por que eu não tenho essa opção como cidadão brasileiro? Né? Aí eu pensei, caralho, velho, eu que tenho esse privilégio de ter seguro de saúde, ela teve o melhor tratamento possível. São Paulo é uma das cidades mais tops em relação à quimioterapia e ao câncer no mundo. E nós somos daqui, entendeu? Tudo do melhor. E, cara... E era um desejo dela. E não sabia que tinha um monte de coisa, não sabia que tinha hospice, que é um hospital específico para o cuidado paliativo, para pessoas... Eu faço cuidado paliativo. As técnicas que eu trabalho hoje, elas são vistas no SUS como cuidados paliativos. Então vocês que têm pessoas, eu trato pessoas, há muito tempo eu trato, nossa, absurdo. Tenho pacientes de 1, 2 anos que me acompanham com os cuidados paliativos e a gente conseguiu prolongar a vida deles. Conseguiu, os depoimentos são maravilhosos. Vocês veem o depoimento de quarta e sábado que sai no canal, depoimento de pessoas que realmente tiveram a vida estendida, pessoas que tiveram uma recuperação mais rápida de suas enfermidades. E eu trabalho com cuidados paliativos. Então, se vocês têm pessoas da família que estão passando por enfermidades, pessoas de idade que precisam, cara, assim, nós temos aqui, tenho um acesso muito grande a isso, tanto financeiramente quanto em termos de tratamento, tá? Então, fiquem à disposição para utilizar isso. De novo, eu tenho pós-graduação em cuidados paliativos, dentre outros, MBA em gestão hospitalar, análises clínicas e tudo mais, onde eu posso atuar nesse campo tranquilamente. Então, fiquem à disposição para esse uso.